Já de volta aqui o Identidade Geral. Ela tem no seu sangue a paixão pela educação adventista. E agora ela tem também essa missão de levar as histórias que acontecem nas salas de aula para sua casa. Eu converso com a jornalista e a apresentadora do programa Educação, a Rebeca Ricarte. E aí, Rebeca? Tudo bem? Tudo bem. Você realmente faz esse trabalho, né, Rebeca? Você leva tudo o que acontece dentro da sala de aula, essas histórias incríveis de superação, de aprendizado, para a casa das pessoas. Isso. Como tem sido isso? É uma atividade muito interessante, né? Você poder vivenciar essas experiências de sala de aula e levar isso para o telespectador num âmbito muito maior, levando esse conhecimento do que é passado dentro de sala de aula. É sempre muito gratificante. Ô, Rebeca, o interessante é que o programa Educação, ele não fala só do que está acontecendo hoje na educação adventista, né? Mas como a gente está tratando nesse programa, são 120 anos de história. Você já fez uma série contando a história da educação, fez uma série contando esses 120 anos da educação adventista, inclusive teve um compacto, né, dessa série que entrou no Revista Novo Tempo. O programa acaba se tornando uma importante documentação histórica também, né, do que é essa educação de fato. Isso, com certeza. A série 120 anos ela foi muito marcante, porque a gente conseguiu documentar várias coisas que, na verdade, estavam, em muitos casos, estavam ainda na vida das pessoas. Isso não estava documentado de fato. Então, a gente visitou 8 regiões do país que representam, de forma eclesiástica, para a Igreja Adventista, as 8 administrações da Igreja. E a gente contou essas histórias por região. Então, começamos pelo Sul, que é a região mais antiga, né, onde a primeira escola se estabelece no ano de 1896. E fomos subindo, passamos pela região Sudeste, fizemos um programa específico de São Paulo, que tem uma história muito significativa. E fomos subindo por regiões, fomos ao leste do Brasil, Nordeste, Centro-Oeste, e dividimos o Norte em Noroeste e Norte. Né? Fomos para Belém e fomos para Manaus. E a gente encontrou histórias, a gente conheceu pessoas que enriquecem a história, que enriquecem a nossa própria vida. Com certeza. Né? E porque ouvir esses relatos de educação de quem esteve lá, de quem presenciou, de famílias de 3, 4, às vezes até 5 gerações que participaram de alguma forma daquela instituição, é recompensador, você vê que vale a pena. E tem muitos detalhes dessa história que não podem ser perdidos com o tempo, né, Rebeca? Por exemplo, tem aquela história da Duena, que hoje, muitas pessoas que estudaram naquela época, depois do incidente que aconteceu, essa história não pode ser apagada. Foi um momento muito rico na vida de muitas pessoas e muito rico para a educação adventista como um todo. Então, estou citando aqui um exemplo pequeno de vários resgates históricos que vocês fizeram no programa. Isso, inclusive, para quem não assistiu pela televisão, não conseguiu acompanhar, isso está disponível no site do programa, que é o novotempo.com/educação. Lá a pessoa pode resgatar todas essas histórias. Agora, uma novidade do programa Educação também é que a gente tem o programa Educação em português na TV Novo Tempo e a gente tem o programa Educação em espanhol na TV Nuevo Tempo. E agora isso está unido. Então, as pessoas vão assistir ao mesmo programa, apenas com a tradução. Mas a gente aqui no Brasil, a gente vai ouvir não só histórias do Brasil, mas a gente vai ouvir histórias de toda a América do Sul. É muito interessante e desafiador isso, né? Com certeza, é uma proposta inovadora, a gente agregar os 2 programas e transformar o programa em um único programa. Mas também valoriza bastante, principalmente esse senso do que é a rede adventista. Porque a gente deixa de enxergar apenas como escolas que estão presentes no Brasil, mas escolas que estão presentes em toda a América do Sul e no mundo, de uma forma geral. Então, a gente enxerga numa ótica muito maior e a gente percebe que a linha de pensamento e a filosofia dessa rede é a mesma, independente do local. É muito legal isso que você falou. Eu conversei com todos esses convidados de hoje, nesses 120 anos, justamente sobre isso, a filosofia. Porque é uma rede mundial. A gente tem diferentes culturas, a gente tem diferentes níveis educacionais e a gente tem 120 anos de história só aqui no Brasil. Mas a filosofia é a mesma desde o início. As mudanças tecnológicas são incorporadas, mudanças de leis são incorporadas, novas propostas pedagógicas acontecem, mas sempre sendo adicionadas a essa filosofia que é a mesma, desde escolas maiores até escolas menores.
Pelo menos esse é meu pensamento. Você que visita todas elas, é isso mesmo que você vê? Isso acontece bastante. Eu tenho até um exemplo, né, que dá para a gente identificar isso de forma muito clara. Uma das primeiras gravações que eu fiz para o programa Educação foi numa cidade do interior da Bahia chamada Jequié. Essa cidade, ela fica um pouco distante ali da capital, Salvador, mas nós fizemos esse trajeto porque nos disseram que a história que nós íamos conhecer lá valia a pena. E nós fomos. Jequié tem uma escola de porte médio, uma escola que deve ter os seus 250, 300 alunos. E aquela escola, ela desenvolveu um projeto muito bonito, que preza todos os valores, que integra toda essa vivência de educação adventista, que era ajudar uma comunidade, ajudar pessoas de uma comunidade a terem sua casa, a terem mais dignidade, a terem o direito à felicidade, né? E pouco tempo depois nós fomos até a cidade de Ji-Paraná, no interior de Rondônia, também uma cidade bem distante, e encontramos um projeto muito parecido. E aí entendemos, uma escola já num porte bem maior, entendemos que independente do local que eles estejam, as ideias são as mesmas. Ou da condição de se conseguir executar o projeto, mas cada um faz o que consegue fazer, o que pode fazer dentro de uma mesma ideia, de uma mesma filosofia. E isso é muito gratificante porque você enxerga que aquilo ali faz diferença na vida dos alunos. Eles trazem realmente valores que modificam a vida de um estudante que passa por essa instituição. Poxa, que interessante. Agora, escuta, como é que faz com português e espanhol? Agora vai estar tudo unificado. Você já falava espanhol antes? Está treinando agora? Como é que você está se desenvolvendo? Sim, eu já falava espanhol antes, aprendi a falar ainda na infância e adolescência. Então você está tirando de letra. Mais ou menos. E sempre praticando, estudando mais, porque a gente está sempre em contato com pessoas de ambos os idiomas, às vezes o inglês também. Então é preciso. E a gente está no ambiente educacional, não dá para ficar de fora, tem que estar estudando sempre. Tem que estar aprendendo né? sempre. Sempre aprendendo coisas novas, sempre estudando, porque para passar conhecimento tem que ter conhecimento. Mas a gente não vai ver você falando espanhol no Brasil. Vamos falar agora pra gente ver como que é? Rebeca falando espanhol. Assim, ó, está começando a Educação Adventista. Olha lá pra sua câmera, eu vou ficar assistindo ali. Empieza agora o programa Educação Adventista. Olha que bonito, muito bem. Eu não sei se está certo, mas está bonito. Mas é legal porque você já fala a língua desde criança e quando a gente aprende o idioma desde muito cedo, essa fluência vem com muita facilidade. Claro, vem de uma forma bem mais prática. Você já viajou para a Argentina, tem uma viagem marcada aí para o Equador, né? Sim, estaremos no Equador. E em outro momento do programa Educação, você também já viajou para os Estados Unidos. É um programa realmente itinerante. Ele mostra a educação e essas várias histórias dentro de um mesmo programa. Agora, como que funciona a produção, realmente viver esse programa? Porque na televisão é muito bonito da gente ver. Hoje a Rebeca está aqui, amanhã ela está ali. Agora, como é conseguir viajar tanto e colocar esse programa no ar? Porque o Educação, assim como os programas de um modo geral, aqui da Novo Tempo, não tem uma estrutura de produção gigante. Então, você tem que se desdobrar para conseguir colocar esse programa no ar, né? As pessoas sempre acham que eu vivo viajando. Os comentários que eu escuto, você vive viajando. Eu não viajo tanto assim. Eu viajo o necessário para produzir os programas daquele ano. A diferença é você se organizar na hora de fazer essas viagens. Então, sempre que eu vou para um local, eu gravo diversos temas para diversos programas diferentes. Por exemplo, esses dias eu estive em Sergipe e lá nós gravamos conteúdos para 10 programas diferentes. Eles não vão aparecer em um único momento. Eles vão aparecer em momentos distintos. E a pessoa tem a impressão de que a gente passou várias vezes ali, mas a gente passou um único momento e gravou já para vários programas. Então, isso torna o programa muito plural, porque nós visitamos locais distintos, nós absorvemos conteúdos diferentes e nós unimos esses conteúdos em um mesmo programa. E aí, cada programa sempre vai ser muito diversificado e muito plural, porque ele vai abordar contextos diferentes dentro de uma mesma temática, mas feito em locais também distintos. Então, quando você começa a organizar o teu ano, você já pensa nos temas que vão acontecer durante todo o ano. Sim, exatamente. Junto com a minha produção, a Marcela, a Carol e também o Adalto, nós pensamos no programa inteiro para um ano, às vezes até um pouquinho mais. Então, a gente define esses temas, o que é que a gente vai querer para cada programa, e quando a gente vai para um local, a gente grava o máximo de programas possíveis naquele local. E é interessante porque quando a gente começa a fazer uma viagem assim, né, Rebeca, de conhecer o Brasil. Tudo bem, você conhece o Brasil sob o olhar da educação, mas que diz muita coisa. A gente começa a entender que realmente o mundo em que a gente vive é muito pequeno, perto do todo, perto da imensidão das diferenças culturais que existem por aí. É muito enriquecedor, não é? Isso, com certeza. Você vê quão distinto é o nosso país e também os outros países em relação à educação.
em relação à acessibilidade à educação, isso toca você, isso comove. E, de certa forma, isso nos faz crescer também. E a valorizar um pouco o que tivemos, que as pessoas com quem nós lidamos têm, e enxergar que não é todo mundo que tem acesso a esse privilégio, que é uma educação de qualidade. Agora, falar sobre a educação adventista é uma coisa que eu imagino que não seja muito difícil para você, porque você foi criada nesse universo. Você estudou a sua vida toda numa escola adventista, em escolas adventistas. Como é sair do banco da sala de aula para agora falar dessa realidade que antes você era uma das alunas desse sistema educacional? Para mim é uma realização de vida mesmo. Eu sempre assisti o Educação enquanto telespectadora, né? Desde que o programa começou a existir. E um dos primeiros programas de educação que foram feitos foi feito com a minha mãe, que é educadora da rede adventista há mais de 25 anos. E a minha mãe, ela conta a história de vida dela um dos primeiros programas que a Larissa Prost, que foi a primeira produtora do programa, fez. E na época que a Larissa foi gravar na nossa casa, eu ainda estava começando a faculdade de jornalismo. E eu lembro como eu fiquei encantada com aquela produção, com a forma que o programa era conduzido e com a proposta dele. E a educação adventista sempre fez parte da minha vida, porque desde que eu nasci, a minha mãe trabalha na rede adventista. Então, as minhas tias também, meu pai já trabalhou também. Então, para mim, não é uma coisa que está longe da minha realidade, muito pelo contrário, é uma coisa que faz parte da minha família, que está dentro de casa. É como se cada escola fosse um pedacinho da minha casa quando eu visito. Eu encontro pessoas que eu conheço, que são amigos da minha mãe, pessoas que eu conheço porque eu admiro há muito tempo. E isso é muito legal, é você fazer do seu trabalho uma coisa que faz parte da sua vida. Então, para mim, é muito pessoal essa relação com a educação adventista. E você acaba virando uma espécie de especialista em educação adventista também, né? A minha produção, por exemplo, conversou um monte com você antes da gente montar esse programa especial sobre os 120 anos da educação adventista no Brasil. O pessoal do Revista Novo Tempo sempre está em contato com você para trazer algum aspecto da educação adventista. E a sua família realmente, como você disse, tem uma história muito forte, né? Um período da vida, sua mãe decidiu levar uma escola sozinha, uma escola realmente nas costas ali, pensando nasquelas crianças que estudavam. E teu pai, inclusive, pagava a mensalidade de muitas daquelas crianças, simplesmente para que essas crianças continuassem estudando. Ou seja, para eles é muito mais do que um trabalho, é realmente um ministério. A educação adventista como um ministério. Exatamente. Para os meus pais isso é muito, muito forte. Para eles é um ministério. A minha mãe, ela reergueu uma escola que tinha sofrido um acidente, um incêndio. Essa escola ela não podia funcionar, né? Ela foi fechada e ela tomou aquilo como ministério dela. Ela falou, ela teve sonhos, ela sentiu que era um ministério que Deus estava dando para ela e ela abdicou do trabalho dela em um dado momento e foi investir para que aquela escola voltasse a funcionar. E essa escola hoje é uma escola linda, maravilhosa. Eu estudei nessa escola até a 8ª série do ensino fundamental. Ela fica na minha cidade natal, Belo Jardim, lá no interior de Pernambuco. E é uma escola linda que tem alcançado tantas pessoas naquele lugar, tem feito a diferença na vida de tanta gente, tem sido um espelho para a sociedade de bons valores, de uma conduta correta e aos olhos de Deus. E aí eu vejo que valeu a pena. Minha mãe ficou, acredito que 17, 18 anos à frente da direção dessa escola. Hoje ela atua como diretora de educação para a rede adventista a nível de região Nordeste. E ali nós temos, se eu não me engano, 13 escolas e um internato. E eu fico muito feliz, porque eu vejo o ministério que a minha mãe realizou e hoje eu posso contar as histórias desse ministério. Então, é uma continuidade, de certa forma, da família. Que coisa legal, que coisa bonita. E eu imagino que você vendo a Larissa entrevistando a sua mãe e estava cursando a faculdade de jornalismo, você deve ter se imaginado um dia fazendo algo parecido. Então, o Educação Adventista, você está aqui hoje fazendo isso, é a realização de um grande sonho? Com certeza. Eu sempre admirei muito o trabalho da Novo Tempo. Eu trabalhei antes em outras emissoras. Eu não tenho uma formação em graduação na rede adventista. Essa parte não. Eu estudei na Universidade Federal da Paraíba. E eu comecei a trabalhar em João Pessoa em outras emissoras. E quando a Novo Tempo fez o convite para que eu trabalhasse aqui e falou que seria para o programa Educação, eu nem acreditei, né? Não só por ser uma referência de jornalismo adventista, o jornalismo da Novo Tempo, por ser um local perfeito para você trabalhar, colocando os seus dons a serviço de Deus.
mas por ser com educação adventista me realizou demais, assim, foi realmente a realização de um sonho, dar continuidade ao trabalho que a Larissa e que a Alessandra fizeram com tanto primor, dar continuidade a esse trabalho e continuar levando essas boas histórias de educação, com certeza é muito gratificante. A gente sente falta de você no Revista Novo Tempo, porque agora você está no Educação e você, né... Mas às vezes eu mato a saudade e faço algum material para eles. E olha, um abraço realmente, vale ressaltar aqui o trabalho da Larissa Prois e da Alessandra Guimarães, que tiveram esse momento aí de tocar o programa Educação. Obrigado, que Deus continue te abençoando, Rebeca, e que você possa trazer mais histórias lindíssimas, encantadoras, do mundo inteiro aqui para a tela da Novo Tempo. Muito obrigado. Obrigada. A gente fica por aqui com o Identidade de hoje. Um abraço para você, te espero no próximo domingo, às 10 da noite. Até lá, tchau, tchau.